começando mais um HabitaCast aqui na Doma Construtora. E o tema de hoje é qual que é o papel, né, de um arquiteto na hora da construção do seu imóvel. O que você deve levar em consideração ao escolher um arquiteto? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Junto comigo, eu tenho Rômulo aqui da Doma Construtora. Bem-vindo, Rômulo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bem-vindo aqui ao nosso HabitaCast. Eu sou o Rômulo aqui da Doma. E olha que tema interessante, hein? Olha que tema interessante. A gente costuma falar aqui que esse é um dos pontos principais de uma escolha para uma construção. Mas hoje eu quero apresentar aqui o nosso convidado, Gustavo Ferrari. É isso aí. Bem-vindo, Gustavo. Tudo bem? Tudo jóia, Rômulo. Ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer muito a Rúbia, a você, por esse convite, essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E agora, nesse bate-papo gostoso aqui, eu acho que a gente vai ter muito a agregar, né? Somar aí várias experiências e discutir um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Vai ser bem bacana de estar conversando com vocês. Com certeza, Gustavo. Olha, e já de cara aqui, ó, você já se apresentou, fala um pouquinho de você, da sua carreira, conta um pouquinho aí sobre o Gustavo, o arquiteto. Ai, meu Deus, vamos lá. A minha carreira, né? Eu acho que eu vou começar bem do início mesmo. Você se formou há quanto tempo? Olha, eu me formei. Vamos lá, depende. Eu tenho algumas formações aí A primeira currículo, em arquitetura. Mas em arquitetura foi minha última formação. Você acredita, Rúbia? Foi então. Você começou o caminho inverso. Isso. Na verdade, a minha primeira formação foi como design de produto. Olha né? só que legal. Que foi lá em 2010. Então, naquela época, eu trabalhava muito com desenvolvimento de imobiliário para a indústria. Legal. Eu trabalhava Muito com bom. projetos para que as indústrias pudessem fabricar móveis, né? Então, minha primeira formação foi a partir como designer de produto mesmo. Com o tempo, eu comecei a gostar muito, né, dessa parte de mobiliário, de decoração. E aí, acabei indo para a minha segunda formação, que foi design de interiores. Legal. Porque eu falei, eu não queria projetar somente o mobiliário. Eu queria projetar o espaço como um todo. Isso. E você pode ver como que uma coisa vai levando a outra, né? E nesse tempo foi quando exatamente eu comecei a sentir a necessidade de que eu não queria projetar só o espaço. Eu queria projetar a casa, eu queria projetar algo muito maior do que só aquele espaço, né, de um mobiliário para um ambiente, de um ambiente para uma residência completa. Muito bom. Legal. Então, naquela época, eu já estava, né, com o meu escritório de interiores e eu comecei a ver a necessidade. Né? Muitos clientes começaram a pedir para que eu projetasse a casa, só que, infelizmente, sem a formação, a gente não tinha habilitação para isso ainda. Né? Foi quando eu senti a necessidade de estar fazendo arquitetura e urbanismo. Então, tecnicamente, a arquitetura foi minha última formação, mas que uma coisa foi levando a outra. Uma coisa foi levando a outra. Então, mas basicamente, se a gente for ver a minha primeira formação, desde lá como designer, eu me formei em 2010. Vai fazer aí uns 15 anos de carreira trabalhando no ramo de interiores e arquitetura também. Muito bom. Muito 15 bom. anos de muito sucesso, né, Gustavo? Obrigado. O Gustavo falou que é um prazer estar aqui. Um prazer é olhar os seus projetos, né? Um Ah, prazer é a gente imagina. ver o seu portfólio, navegar no seu Instagram, né? Gustavo, ele faz Obrigado. projetos totalmente disruptivos. A gente recebeu recentemente um projeto dele que a gente vai construir e, assim, é uma empresa, mas ela é totalmente fora do padrão do que uma empresa tradicional oferece, né? Exato. Então, eu acho que o seu projeto, ele leva muito o que a gente gosta aqui, que é a experiência. Então, quando eu olho, por exemplo, aquele projeto que a gente está falando, eu penso na experiência do cliente que vai ser atendido pelaquela empresa. Eu acho que um arquiteto convencional, ele não pensa nisso, né? Ele pensa ali no que ele tem para projetar, né? Eu gosto muito dos seus projetos, Gustavo, porque você vai além, né? Então, com base nisso, eu queria que você contasse para a gente quem são as suas inspirações, né? Quem que é o arquiteto que você reverencia? É uma pergunta complexa essa, né? Vamos lá, acho que antes mesmo de especificar um ponto, né, ou um arquiteto, ou uma pessoa que eu admire, eu tenho esse ponto, né, um ponto de pensamento de que a arquitetura ela é muito plural.
né? Eu acredito que a arquitetura ela não é só uma coisa ou outra, né? Então, dito isso, dentro dos vários estilos e das várias vertentes que a arquitetura nos proporciona, não tem como eu falar, eu bebo apenas de uma fonte, ou eu estudo apenas um tipo de arquiteto, ou um tipo de estilo, ou apenas uma referência. O principal de tudo, eu acredito que seja o gosto do cliente, que é o que norteia todos os nossos projetos, né? O estilo, as propostas, os desejos, as ambições desse cliente, para que nós podemos, dentro disso, direcionar ele da melhor forma possível. Né? Eu queria até usar o exemplo desse projeto, né, que você comentou, que estamos trabalhando juntos. É uma empresa, né, um projeto empresarial. E quando eu conversei com o cliente, ele falou: Gu, eu queria uma empresa que fosse assim, diferente de tudo que eu tivesse visto aqui em Santa Bárbara. Então, isso partiu do cliente. Ele já trouxe esse briefing para você. Exato. Ele te deu liberdade de você voar, né? Exato, né? É tudo que você queria ouvir, né? Gente, eu acho que é o sonho de todo arquiteto chegar um cliente para nós e falar: olha, crie, seja você, isso é muito gostoso. Isso ativa, né? Aguça a nossa criatividade. Legal. Nos dá a liberdade para criar, para ousar, né? Em específico, esse cliente que estamos falando, ele já é um cliente bem antigo nosso, né? Então, já desenvolvemos vários trabalhos para ele. Então, acho que é o ponto de chegar nesse momento em que ele confia praticamente nós em tudo. Não, aquele trabalho de formiguinha desde lá de trás, nós mostrando para ele como é o nosso trabalho, o nosso estilo, o nosso desenho, o nosso conceito. E hoje ele falou: Gu, hoje eu quero fazer essa empresa, algo que fosse diferente, que a gente não se vê aqui na cidade, não se vê aqui em Santa Bárbara. E, nesse caso, nós buscamos referências um pouco mais internacionais. Legal. Inclusive, a pedido do cliente, né? Ele falou como ele trabalha com um produto que ele vai estar à venda dentro dessa empresa de um valor agregado bem alto, ele nos disse: Gu, o nível, né, de cliente que eu quero atender vai ser algo que ele esteja uma experiência e não Perfeito. Só valor em si, né, preço, que seja agregado experiência, que seja agregado sistemas sensoriais, né, que ele se sinta entrando em um lugar e que realmente ele esteja seguro de estar fazendo esses investimentos que ele pretende, né? E foi aí que a gente buscamos referências em algumas construções de marcas mais famosas, né? De marcas de luxo, como, por exemplo, a Ferrari, a Audi, carros internacionais. Legal. E para poder criar esse projeto mais diferenciado para ele. E foi disruptivo, né, Roberto? Porque quando a gente viu o 3D ali da fachada, lindo, maravilhoso, eu falei: puxa, parece outro país. Ai, que bom. Parece que eu tô na Times Square, né? Ficou espetacular. Parabéns, bom, Gustavo. Rômulo, obrigado. Aguardem o lançamento. Isso. Quando for o lançamento, né? Aí a gente conta onde como é. Enquanto... Logo maiores informações, né? Por enquanto é segredo. Mas, Gu, me conta uma coisa, falando sobre isso, sobre a experiência do cliente. Essa é uma linha que eu tento trazer muito aqui para a Doma, né? O Rômulo já faz muito isso, o cliente confia muito no nosso trabalho, mas eu acredito muito que o cliente ele tem que viver uma experiência desde o processo aqui da jornada, quando ele está escolhendo. Sim. Vou construir com a Doma ou vou construir com o empreiteiro direto, ou Perfeito. Com o engenheiro, né? Eu defendo muito isso de experiência. Em alguns momentos, eu tenho dificuldade de entregar essa experiência para o cliente porque ele não se abre. Ele está tão fechado em saber, ele só quer saber quanto vai custar um metro quadrado. Né? Ele só quer saber isso, né? Ele só quer saber quanto vai custar a mão de obra, quanto que é a taxa de administração. E ele não está percebendo que existem vários outros fatores super determinantes no preço que está intrínseco naquela decisão. Sim. Né? Então, a experiência para mim do cliente, ela tem sido um desafio aqui na construtora. Como que você, enquanto arquiteto, existem vários tipos de arquitetos. Sim. Né? Você é um arquiteto referenciado, né? Vale falar aqui que o Gustavo, ele foi design da Top Decor durante 6 anos seguidos, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24...
E 25 ainda não saiu, né, Gu? Não saiu ainda, né? Na verdade, a Top ela é uma associação, né, que premia alguns arquitetos. E a gente recebeu o prêmio, né, de melhores profissionais de arquitetura e design de interiores desde 2019 até o presente momento. Como você disse, 2025 ainda não saiu, mas a gente está ainda ansioso para o resultado. Perfeito. Então, assim, por que eu quis trazer esse ponto? Porque você tem um reconhecimento, né, de quem é dessa área, né? Poxa, esse profissional ele é diferenciado. Como que você faz, Gu, para você levar isso para o seu processo de apresentação do seu trabalho para o cliente que está pensando em contratar a sua empresa? Vamos lá, Rúbia. É até meio polêmico, né, que eu vou falar, mas hoje eu sempre, né, um pensamento que eu trago comigo é que hoje em dia, infelizmente, o projeto ele virou commodity, né? Hoje em dia a gente tem diversos escritórios, diversos pessoas trabalhando com isso, né? E hoje é muito simples você encontrar um desenho, você encontrar simplesmente um projeto. Tem coisas prontas, né? Tem site Exato. hoje que tá Hoje você entra na internet, você digita lá, planta pronta por R$ 69,90. Não é nada personalizado, mas tá nada. Inclusive, até uma questão meio complexa, né? Porque essas plantas prontas não levam em consideração legislação né, da prefeitura, que a casa está inserida. Eles vendem para o Brasil todo. Sim. Hoje a gente tem uma legislação para cada cidade. Não levam em consideração o fator de insolação, ventilação, né, conforto térmico para casa. Então, é um pouquinho importante. mais... Não é só desenhar, né, Gu? Exato, tem muita ciência em tudo isso. Né? Exato, né? A gente tem que... tem muitas determinantes geográficas e físicas antes do projeto mesmo começar a ser pensado, né? Perfeito. Antes da gente escolher ali a cor do piso, tem muitas condicionantes que nós precisamos levar em conta. Mas, né, voltando à questão da experiência, é justamente isso. Hoje em dia, a gente vê o projeto não só como um desenho, né? O que diferencia, né, hoje o nosso serviço né, com o mercado é todo, justamente, primeiramente, esse acompanhamento que nós temos junto com o cliente, explicando e assessorando ele em todas as etapas do processo. Porque fazer desenho é muito fácil, papel aceita tudo, né? Sim. Mas a gente ter esse acompanhamento técnico de execução e estar sempre próximo, né? No caso ali de vocês, né? De quem for ali construir, estar sempre próximo, é muito importante, porque não é simplesmente algo jogado ali, né? Tem que ser executável, tem que ser financeiramente viável, tem que funcionar, tem que estar dentro dos padrões de legislação, tem que ser confortável, não é só estética, não é só desenho, né? É muito, muito lindo você ver um 3D pronto, mas saber como aquilo funciona é o principal de tudo. E como que você faz para você mostrar isso para o cliente, que isso é importante? Porque ele não tem essa consciência, né, Gu? Não, assim, eu acho que é meio por cento, assim, 50-50, porque ao mesmo tempo que muitos clientes ainda não têm, como você mesmo disse, Rubem, graças a Deus a gente está numa era de bastante informação, né? Então, muitos clientes hoje já chegam um pouquinho mais maduros, né? Nessa questão, um pouco. Você percebe que eles pesquisaram mais, você percebe que eles foram atrás daquele assunto para te poder propor ou te trazer um briefing ali. Bem mais assertivo, né? Então ele sabe o que quer, mas não como. Aí é onde você direciona. Exatamente, Rômulo. Acho que você chegou exatamente no ponto em que eu queria abordar. O cliente, ele sabe o que ele quer, ele vê algo, mas ele precisa de um caminho, ele precisa de um norte. E eu acho que é nessa hora que a gente tem que pegar ali na mãozinha do cliente, como se fosse... né, pela primeira vez ali, né, e acompanhar ele. Deixar tudo muito claro, a questão de processos, a questão de tempo, de prazos, né? Como a gente fala também, a gente é muito dependente de alguns serviços públicos, né? Então, não depende só de nós, né? Dependemos de terceiros, dependemos de mão de obra, dependemos de, enfim, de uma gama de um pessoal para fazer aquilo acontecer. Gustavo, e no nosso dia a dia a gente sabe o que é isso.
A gente sabe o tempo que é e como que faz. Mas agora explica aí para quem está nos ouvindo, né? Como que é esse processo, né, de criação de um projeto? Você comentou que tem um prazo, que tem legislação, tem fatores que você precisa considerar. Bom, se a gente for ficar falando, fica umas 3 horas. Fica. Mas resume aí para quem está ouvindo a gente, qual que é a importância, né, de ter um arquiteto e como que funciona esse processo aí? Bom, Rômulo, o projeto, como eu volto a dizer, ele não é somente um desenho. Então, tudo começa com um estudo da onde aquilo vai ser inserido. Legal. Né? Nós precisamos estudar o terreno, né? Estudar o espaço em que aquele ambiente ou aquela casa vai ser construída, verificar todas as condicionantes físicas, que seria relevo, a insolação, nascer, pôr do sol, o direcionamento de ventos, né? Para que eu tenha uma ventilação que refrigere a casa de uma forma natural. Hoje, até falando em sustentabilidade, né? Não precisar de tanto ar-condicionado, ou não ficar com tantas luzes acesas durante o dia. Exato. Então, tudo isso nos traz conforto, né? Nos traz economia, nos traz sustentabilidade. E são processos que tudo começa por ele. Antes mesmo da gente chegar na estética, eu acredito que dentro da Faculdade de Arquitetura existe uma discussão, né, entre forma e função. Que forma seria estética, né, o desenho em si, o design, e a função é a praticidade, para aquilo que serve, aquilo ser prático e útil, né? Então, existe uma divisão aí entre arquitetos, que tem arquitetos que pregam que a forma deve ser pensada antes da função. Eu, no caso, sou do time que eu prefiro partir da função para a forma. Então, tudo aquilo, antes mesmo de ser bonito, de ser agradável, ele precisa ser útil, ele precisa ser prático. E com essa visão, eu falo que a estética é consequência. Porque se você tem um projeto bem pensado, você tem um projeto estudado para aquilo, a estética, a forma, ela se torna consequência. Ela flui de forma natural, desde que aquilo funcione. E olha só, você colocou tantos itens aqui. Agora informe pra gente. Não, é verdade. Às vezes o pessoal pensa que o projeto ele começa hoje e termina semana que vem. Nossa, Qual que é o prazo médio aí de um projeto, por exemplo, de uma casa de um bom padrão de uns 250 metros? Certo, vamos lá. Voltando a falar, tudo começa com esse estudo, né, e tudo mais. Eu acredito que esse primeiro estudo da gente coletar dados, né, do espaço, a gente vai levar ali em torno de 1 semana a 15 dias, né? Porque aí nesse processo a gente vai ter ajuda ali do topógrafo, da análise de solo, a visita no terreno, né? Nós observamos também os vizinhos, a vizinhança, o espaço que essa casa está inserida. Perfeito. Né? Desculpa até dar um exemplo aqui. Chegou uma cliente para mim e ela me pediu um telhado shingle, né? Aqueles telhados americanos, canadenses, né? E ela falou que nunca tinha visto aqui na cidade, que queria um telhado, né? Uma casa com esse estilo de telhado. Falei, ok. Quando eu cheguei lá no terreno para ver o condomínio dela, o vizinho de baixo dela, né? Do lado esquerdo, estava construindo com esse tipo de telhado. Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu sei que você falou para mim que você gostaria porque ia ser o único. Eu falei, mas você reparou que o seu vizinho está fazendo esse telhado? Ah, Gustavo, então eu não quero mais. Se a gente não tivesse visto a vizinhança, ou se a gente não tivesse analisado o entorno daquele projeto, iam ficar 2 casas com o mesmo telhado, uma do lado da outra, e essa exclusividade que a cliente tinha me pedido caiu por terra. E uma cliente frustrada. E uma cliente frustrada, porque, né, ia ali investir seu dinheiro num sonho e o condicionante dela, que foi o pedido que era exclusividade, ela não teve. Claro, aí sentamos de novo, né, repassamos o briefing, propomos outras soluções de tipos de telhado para ela gostou bastante. Acho que a gente solucionou essa parte. Mas você viu como que o estudo, né, assim, do entorno... E quando eu falo disso, não é só o estético, né, que nem o telhado, mas já teve casos do cliente, né, a gente orientar o cliente, olha, é preciso ser feita uma análise de solo, é preciso ser feito, né, um trabalho topográfico para isso, antes da gente começar. O cliente, não, Gustavo, besteira, não precisa disso, não. Era uma construção de 3 andares, começamos a furar o solo, né, as brocas para fazer a fundação.
encontramos um lençol freático a 3 metros ali da superfície. Enfim, aí teve que entrar toda uma parte, né, uma equipe, ou seja, o que ele disse que tecnicamente anterior era é besteira, não ligo para isso, vou gastar dinheiro à toa com isso, ele acabou gastando um pouco mais no futuro por ter evitado essa recomendação. Mas né? é isso que eu falo para o Rômulo, né? Tem cliente que ele vem aqui, Gu, e ele quer construir. E ele fica pensando sempre no mais barato. Não, Mas por que ele faz isso? Porque é um cliente que nunca construiu. Sim. O cliente que já construiu, ele sabe que obra é sinônimo de algum problema. Uhum. Você já acompanhou alguma obra que não deu problema nenhum? Impossível. 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 Eu acho que obra é sinônimo de problema. Mas por outro lado, eu não acho ruim. Até porque é aqui que a gente entra, Perfeito, né? mas... Eu acho que se existisse obra sem problemas, não precisava do nosso trabalho. Só que o cliente que nunca construiu, ele facilmente, ele cai no conto, parece que ele quer ser enganado, né? Ele cai no conto de que vai ser tudo fácil, que não precisa fazer uma análise de solo, que isso é besteira, né? Que não precisa ter um engenheiro acompanhando a obra. Né? Eu construo há 10 anos, nunca deu problema, vou construir com essa pessoa aqui mesmo. Então, são detalhes que podem custar muito caro para o cliente, só que ele não conhece. Isso é bem complicado, né? Às vezes até o arquiteto ele tem essa fama. Eu já ouvi muito isso. Para que arquiteto? O arquiteto está aqui para deixar a obra mais cara. Arquiteto... Não, é justamente o contrário, né? Sim. Existem até pesquisas que comprovam, né, que a presença de um arquiteto na obra ele pode minimizar de 20% a 30% do valor de uma construção sem acompanhamento de arquiteto. Isso tem um segredo que é compatibilização, né, Gu? Sim. Inclusive, até uma próxima pergunta que eu ia fazer, qual que é o grau de importância, por exemplo, uma pessoa que quer construir, vou tentar sem projeto, ou eu não vou fazer com um arquiteto ou uma arquiteta. Qual que é o grau de importância da arquitetura aí? Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Dá para construir? Dá para construir sem um arquiteto? Exato. Isso é muito complexo também. É outra pergunta bem complicada, porque dentro dos padrões de lei e legislação é impossível hoje você construir sem o acompanhamento de um profissional, né? A gente tem uma porcentagem muito alta, né, infelizmente aqui no Brasil, de imóveis que são irregulares. Né? A gente está falando aí de mais de 80% de imóveis que são irregulares, que foram construídos sem acompanhamento profissional e sem registro. Desculpa, também eu acabo fugindo um pouquinho, mas eu gosto de exemplificar isso com casos. Traz né? case que a gente gosta, Exato. Gu, traz case. Cliente chegou para mim, Gu, é o seguinte, era um casal de senhores mais idosos, assim, e eles já estavam pensando no futuro. Eles queriam passar o nome da casa para os filhos já em vida do que ter que fazer obituário posterior, né? Ou seja, mas para que o nome fosse transferido, o imóvel precisava estar regular. O imóvel estava totalmente irregular. Eles construíram há 60 anos atrás, sem arquiteto, sem acompanhamento. E chegou a hora de repassar. Quando você precisa, né, vender, financiar, passar, né, a casa, você precisa que esse imóvel esteja regular perante a lei, né? Chegamos lá, fizemos todo o estudo, mandamos para aprovação na prefeitura. A prefeitura não aprovou. Era um imóvel totalmente irregular, né? Enfim, diversos problemas muito sérios. E que, no final, a prefeitura... Assim, basicamente, falando de uma forma bem impessoal, ela falou, destrói, né? Demole e faz de novo. Faça outro. E faça outro. Basicamente, foi essa a resposta que a gente teve. Então, assim, é claro que eu estou num caso muito extremo falando de um projeto muito antigo, né? E também não era nem costume naquela época estar trabalhando com arquiteto. Mas, hoje em dia, eu acho que essa informação é mais divulgada. Então, você trabalhando com um arquiteto, a importância desde o começo, que nem eu falei, não é só a estética, a gente está falando de documentação, a gente está falando de legislação, de lei, de burocracia, né? Que a gente resolve além só de um projeto bonitinho, de um 3D bonitinho ali na tela, né? Inclusive, eu exemplifico isso que eu disse, porque eu já me deparei com pessoas querendo construir e falam, eu tenho esse desenho aqui, um engenheiro vai assinar para mim, você constrói. Nossa. Né? Entende? Então, eu entendo que resumindo tudo isso que você falou, não é só desenhar. Não. Olha a quantidade de detalhes que tem.
E não custa, na verdade, se a gente for pôr... Até a gente estava batendo um papo com um outro arquiteto parceiro nosso, ele falou assim, qual que é o percentual de um projeto dentro de uma construção? Né? Agora, faça uma conta inversa. Né? Projete mal e construa bem feito. O resultado vai ser o mesmo, não vai ser, vai ser uma boa construção, algo bem construído, mas mal projetado. Agora, projete bem e construa bem. Esse é o fator de sucesso. Sim, né? sim. 5 estrelas. Exato. Hugo, em média, quantas reuniões você faz com o cliente antes de entregar a versão final? Depende um pouquinho do cliente, né? Mas vamos fazer uma média. Eu acredito que seja em torno ali... Até voltando, que eu não respondi a sua pergunta também dos prazos, né? A gente começa, começa a falar de outros assuntos também, mas é legal linkar essas duas perguntas agora, que é a questão do tempo e da quantidade de reuniões, né? Tudo depende um pouquinho do cliente, né? Vai depender um pouquinho da questão dele, quanto tempo ele demora para decidir, se é um cliente mais indeciso, se é um cliente que está um pouquinho mais perdido, ou se ele é um cliente mais prático e já mais decidido no que quer. Mas, em média, aí, a gente vai falar de, pelo menos, eu acredito que... Olha, umas 5 a 10 reuniões antes de nós termos o projeto ali fechado, definido, exato. E esse processo ele vai demorar ali em torno também de uns 3 meses. Inclusive, voltando a falar em casos, esse final de ano para nós é sempre muito complexo, porque o cliente chega para nós em novembro, Gustavo, eu quero mudar, eu quero meu projeto pronto para dezembro. Aí você fala, não dá, principalmente final de ano, enfim, param-se muitos, né, tudo mais, mão de obra e prefeitura e tudo mais. Só que, para a gente poder trabalhar com calma e entregar justamente um projeto de qualidade, olha, no mínimo aí 3 meses antes de vocês, né, de começar a construir, acho que é um prazo super bacana para você procurar um arquiteto. Claro que quanto maior o prazo, melhor a gente vai conseguir entregar um estudo para aquilo, né? Vou dar um outro exemplo também de uma cliente nossa que a gente está aí há 1 ano em concepção de projeto. É uma cliente mais detalhista, é uma cliente que quer pensar as coisas com muita calma. Então, aí já foram mais de 40 reuniões ao longo de 12 meses aí, e não chegamos ao resultado final ainda, né? Mas por questões de... Por questões de escolha ali, né? Então, o que eu falei, depende também do cliente nesse ponto. Se ele é mais decidido ou se ele é um pouco mais indeciso. Entretanto, nós estamos aqui para oferecer todas as opções para que ele possa decidir. E se ele estiver muito perdido, pegar na mãozinha e falar, olha, vem cá que eu vou te orientar por esse caminho aqui. Virou quase um familiar, né? Sim, não, viu? Cliente vira amigo. Não, vira amigo. Olha, aqui a gente fica pelo menos 1 ano e meio, 2 anos com o cliente, participa de festa de aniversário de filho. Mas amigo, exatamente. Ou é um filho que a gente, se for steel frame, a gente concebe em 9 meses. Sim, mas ainda sim. assim é um tempo juntos. Não, sem sombra de dúvida. Inclusive, falando sobre a escolha do arquiteto, né? Eu sempre falo isso. Quando eu atendo um cliente, eu falo, você precisa se identificar com o seu arquiteto. Você precisa gostar, não só do estilo, mas da personalidade do seu profissional, né? Eu acho que cada profissional tem a sua personalidade, tem seu estilo, tem seu gosto. Então, assim, uma dica super importante, quando você for escolher seu arquiteto, escolha alguém que você se identifica em questão de personalidade, porque você acaba se tornando amigo do cliente. Exato. Que nem a Rubem falou. Depois a gente é chamado para festa de final de ano, festa do filho, almoço. Essa é a parte mais legal. O churrasco de inauguração. Eu acho que essa é a melhor parte. Né? A comemoração daquele nosso trabalho no final das contas. E o melhor presente ali, né? Nossa maior gratificação é justamente ver o cliente satisfeito. Eu até costumava brincar há muito tempo atrás que eu nunca via um cliente terminar, né, a obra de bem, no caso, tipo, com o pedreiro, por exemplo. E acho que a gente tá indo na contramão dessa questão. É muito ao contrário. A gente termina a obra querendo ser amigo do cliente, numa relação muito boa. Enfim, para
trazer essa tranquilidade que é muito gratificante para nós também. É lógico, porque a gente assume toda a dor de cabeça, né? Exatamente. Aí ele fica super nosso amigo, porque ele não sabe. Não chega para ele 10% de tudo que a gente viveu nos bastidores para aquilo ali tá lindo e perfeito, né, Gu? Exatamente, Rubia. Isso é algo bem interessante, porque assim... o que a gente costuma levar para o cliente, o que chega no cliente, é algo realmente que sai assim da nossa ossada. É uma decisão muito importante que o cliente tem que tomar, que interfere muito no resultado final daquilo de tudo que a gente já tinha conversado. Mas até aqui, entre nós, entre Doma, entre eu e a Doma, é justamente isso. O que a gente procura fazer? Todos os problemas são tratados aqui, internamente. O cliente não tem que saber que faltou uma caixinha 3x4 na obra dele. Sim. O pedreiro não vai ligar para ele e falar: seu doutor, aí, faltou uma caixinha, preciso de mais um saco de cimento aqui. É justamente o contrário. Então, assim, eu acho que essa parceria que nós temos, essa troca de ideias, essa sinergia entre Doma e o arquiteto é justamente isso. A gente resolver esses problemas aqui antes que isso chegue para o cliente. Sim. Né? Eu lembro que quando a gente fez a nossa primeira reunião de parceria, né? Gustavo Ferrari é um dos arquitetos parceiros da Doma, né? Então, a gente escolhe muito bem quem são os parceiros que a gente vai trazer para dentro da nossa casa. E a gente confia 100% no seu trabalho, né? Por conhecer os trabalhos que você já fez e esse projeto que a gente vai fazer juntos. Mas eu me lembro como se fosse hoje, porque foi uma das primeiras reuniões aqui na Doma que eu participei. Né? E eu estava muito interessada, como uma boa comercial que sou, em falar sobre como que ia ser. Eu indico você, você me indica quantos negócios a gente vai fazer juntos. O Gustavo falou assim para mim, calma, Rúbia. Porque para mim, o mais importante eu não quero dor de cabeça para o meu cliente. Então, eu quero que você me explique como que é o processo de vocês de construção. Quando der algum problema, como que vai ser essa comunicação? Eu me lembro que você falou essa frase. Você lembra disso? Assim, agora você comentando, eu lembro. Você estava sentadinha aqui, nesse lugar aí. Brinco. Verdade. E eu lembro que marcou isso, né? Você falou assim, o que eu quero é o meu cliente final satisfeito. Eu quero que os problemas a gente resolva entre a gente. O que vai... Porque é normal. Vamos mudar isso, mudar aquilo, né? Vai acontecer, né, Gu? Sim. É inevitável. Obra, projeto, é um organismo vivo. É uma célula que está constantemente mudando. Como a gente falou, problemas acontecem, imprevistos, né? Quem assiste Irmãos à Obra vê, né? Toda hora o pessoal lá, muda né? Muda tudo. Olha, teve um imprevisto aqui. Preciso trocar essa viga, mais $5.000. Mais $5.000, exato. Achamos amianto aqui, mais $20.000 para trocar. Né? Mas brincadeiras à parte, é justamente isso. Eu até agradeço por você me relembrar isso, Rúbia, porque é algo que eu levo muito em consideração, né? Quando a gente escolhe parceiros ou quando a gente escolhe pessoas para estar ali do nosso lado, para nos auxiliar ali na satisfação do nosso cliente, eu falei para você, Rúbia, acho que meu principal foco em encontrar os meus fornecedores, em ter comigo junto aos meus clientes, é alguém que não traga essa dor de cabeça para o meu cliente, que nós temos essa comunicação para que não chegue... Porque eu não quero... O cliente está preocupado com outras coisas, com o trabalho dele, né? Ele não quer parar o que ele está fazendo para resolver. Ele está nos contratando para isso. Exato. A sinergia arquiteto, engenheiro e construtor, ela tem que ser... 100%. 100%. Né, esse negócio de briga entre arquiteto e engenheiro que a gente vê por aí, eu costumo falar, não, eu não tenho. Eu amo meus engenheiros, perfeito. Eu amo a equipe, né, de vocês que está trabalhando junto conosco. Não tenho o que falar, né? Claro que eles são cabecinha dura, né? Eles são mais técnicos, às vezes pede umas coisas meio mirabolantes para eles. Mas a questão não é briga, não é um se opondo ao outro. É ajuste, né? É o ajuste. Mas como a Rubia falou, é essa sinergia, sabe? É um entender o trabalho do outro, sabe? O ajuste para o resultado, né? É o engenheiro entender o porquê que estamos fazendo aquilo
e nós também entendemos que aquilo seja tecnicamente viável. Excelente, né? Excelente. Muito bom. Gustavo, uma pergunta aqui agora bem legal. Aqui, ó. O que você, como Gustavo, mudando um pouquinho, né? O que Claro. você define como alto padrão? Por exemplo, você vai desenhar, fazer um projeto de alto padrão para o seu cliente. O que você define? Muitas pessoas acreditam que alto padrão é o caro, né? É a marca, é o luxo. Perfeito. Mas quando a gente fala de alto padrão, a gente não está falando de preço, né? A gente está falando de valor. Hoje, o que define algo de alto padrão é o conceito daquele projeto, né? Em referente ao quê? A durabilidade, a facilidade, a tecnologia, né? Então, luxo e alto padrão, na verdade, não é o que é o mais caro. O luxo e o alto padrão, na verdade, é aquilo que funciona, que não vai, né, volta a falar, não vai te trazer dor de cabeça. É o conforto, sabe? É até a tecnologia. Hoje a gente tem aí automação que nos proporciona, né, tecnologia, conforto. Temos tipos de materiais que você fala, mas a gente vai pôr aquela pedra ali, mas essa pedra é um absurdo de caro. Mas, em relação ao custo-benefício, qual a durabilidade dessa pedra em relação a um revestimento cerâmico, por exemplo? Então, quando a gente fala de alto padrão, não é porque eu estou colocando aquele material porque ele é mais caro ou ele tem marca. Não. Nós estamos indicando esse material pela durabilidade dele. Eu jamais vou indicar algo para o cliente que daqui 2, 3 meses... ele vai ter dor de cabeça, aquilo fique parecendo, sabe, a casa nova, 3 meses velho. De uso e a pedra parece velha. Sim. Né? Então, quando a gente fala de alto padrão, a gente não está falando de preço, né? A gente está falando do valor. Então, quando você agrega valor àquele material, você trabalha com tipos de materiais ou tipos de soluções que vão trazer longevidade para o projeto, conforto, durabilidade, resistência... na minha cabeça é isso que define o alto padrão. E ele é adaptável? Por exemplo, o que mudou do alto padrão nos últimos, 24 meses, por exemplo? A gente vê que o alto padrão, né, tudo que está em tendência, hoje as coisas são bem mutáveis, né? Elas também mudam e eu vejo que essa mudança vai muito de encontro com o nosso comportamento, com a cultura ou com o tempo, vou até falar com o tempo histórico que a gente passa, né? Vamos pegar aí um exemplo. Quando a gente estava na pandemia, né? Teve alguns anos atrás aí, a arquitetura ela mudou para se adaptar Sim. a esse período que a gente passou, né? Foram momentos difíceis. Acho que as pessoas passaram a valorizar muito mais a sua moradia, Exatamente. Né, pessoas que iam uma casa só para dormir. Chegou na pandemia, eles perceberam que eles dependiam da casa, né? Para tudo. Então, passamos ali alguns tempos em que a casa era o nosso único refúgio. Sim. Né? Então, a arquitetura ela se adaptou para atender essa demanda. E, ao mesmo tempo que hoje já vai fazer alguns anos que se passaram, a gente percebe que isso vem se alterando também, isso vem mudando, né? Eu acho que justamente pelo fato da gente ter passado por um período de muita reclusão, parece que agora a arquitetura ela está abrindo braços aí, né? Os braços para uma arquitetura mais afetiva, sabe? Para o acolhimento, para o abraço. Porque a gente ficou muito tempo em distanciamento e agora as pessoas precisam do calor. Então, você pode ver que, em relação a cores, a estilos, a concepção de projeto, você percebe que as pessoas buscam mais essa identidade, esse conforto eu vejo de casa. isso até em condomínios. Sim. Os condomínios que estão sendo lançados de alto padrão, o que ele tem de diferente dos anteriores? É esse tanto de área comum que vai ter dentro do próprio condomínio, mas as pessoas querendo esse estar junto, né? Sim, é quadra de beach tênis, é espaço de co-work dentro do condomínio. Né? Para você ver como que isso reflete muito na nossa forma de viver, né? Então, tanto o período histórico... Então, eu acredito que hoje a frase, né, a bola da vez aí é o afetivo, né? Acho que a palavra dos próximos 4, 5 anos aí vai ser afeto. Casas que abracem, né? Apesar de eu ser muito adepto ao minimalismo, eu estou vendo uma crescente aí do maximalismo muito, muito forte, falando em tendência agora, né? Gu, sabe o que a gente tem ouvido aqui? O cliente que fala assim, essa semana eu ouvi, o Rômulo trouxe aqui no outro episódio, é verdade. O cliente, ele chega pra gente e ele fala assim,
eu acho que isso vai muito de encontro do que você falou. Ele fala assim, ó, eu quero uma casa que tem cara de casa. Exatamente. Porque ele não quer aqueles caixotes que todo mundo tem igual. Exatamente. Olha, eu vou falar bem sincero. Quando, né, até falando de telhados agora, mas quando lançou, né, aí o que há uns 10 anos atrás, que as casas começaram a ter o telhado embutido, virou uma febre. O telhado embutido, a platibanda. Tem condomínio que você vai que é tudo igual. Todo mundo. Assim. Então, assim, mas para aquela época, era novidade, era uma tecnologia nova, era uma estética diferente. E uma economia em relação ao telhado tradicional. Exato. Então, todos esses fatores fizeram com que se popularizasse muito esse tipo de telhado. Sim. Só que eu acredito que hoje acabou virando... Mas aí para completar o que você disse, a arquitetura também é como moda? Porque, por exemplo, a gente pega lá nos anos 70, boca de sino e tal. Isso. Depois a gente vem... Isso muda, né? O jeans, por exemplo, começa ali nos 80 e volta agora. A arquitetura também tem disso? Nossa, com certeza. Porque o que eu vejo hoje, por exemplo, né? Pedra moledo tá em alta. Por exemplo, a moledo tá super em alta. Mas você vai em casas antigas, a pedra moledo tá lá. Casa de 30 anos atrás, né? Faz sentido isso na arquitetura também, vô? Faz. A única diferença que eu sempre brinquei também, a moda, né? Quando a gente tá falando de moda, né? Quando a gente tá falando de moda, é muito fácil eu conseguir... Mudar rápido. A cada 6 meses, a cada estação, eu tenho uma coleção nova. Agora, uma casa que leva 2, 3 anos para ser construída, então o que eu escolho hoje, e essa casa vai ser construída daqui 3 anos, ainda tem que estar na moda, digamos assim. Então, assim, eu acho que a arquitetura ela é um pouco mais lenta em questão em mudança de moda e tendência. Em relação às outras áreas, mas eu acho que ela altera, sim. Dando um exemplo rapidinho, que nem, por exemplo, a Semana de Arte de 22, né, de 1922, onde a música, a poesia, as artes, né, as artes plásticas em si mudaram de uma hora para outra. A gente vai falar de modernismo na arquitetura em 1960, ou seja, quase 40 anos depois de que todas as outras áreas das artes já tinham sido pelo movimento modernista, exato. Legal. Ô Gu, e dentro disso que você falou, fala para mim quais são os elementos da construção que você acredita que eles nunca saem de moda. Olha... Qual que é o pretinho básico? Aqui, né? O pretinho básico. Aí, ó, aqui, ó, realmente, isso nunca vai sair de moda. É isso aí. Ó, quando a gente fala de moda, né, eu acho que é diferente de tendência, né? A gente acaba usando, às vezes, essas duas palavras da mesma forma. Só que tendência é aquilo que é passageiro, é aquilo que é momentâneo, né? Aquilo está em tendência. É algo que hypou agora, amanhã já não está mais tanto em evidência. Só que quando a gente fala de moda, a moda ela é algo atemporal. Moda é atemporal, tendência é passageira. Muito bom isso. Então, quando a gente fala o que nunca sai de moda, é justamente isso. Quando a gente escolhe peças ou materiais que vão além do tempo. O natural, por exemplo? Pedra, madeira. É isso que eu ia falar. A pedra e a madeira, ela é até intrínseco no nosso cérebro, né? Eu vi até uma reportagem de psicólogos falando sobre isso, que esse apego à natureza, né? O ser humano, apesar de hoje sermos totalmente urbanizados, a gente tem essa memória da natureza. Então, elementos que são naturais, a madeira, a pedra, o mármore, isso nunca vai sair de moda. A natureza nunca vai sair de moda. Então, tudo que tivermos na nossa casa que seja natural, uma madeira natural, uma pedra natural, aquilo vai durar aí para o resto da vida, ter uma durabilidade super, né, além do tempo em questão de moda. Nunca vai cair, não. Muito e o bom. Então, e agora me traz ao contrário. O que você vê como tendência para o futuro da moradia de luxo? Olha, como tendência, eu acredito que a gente vê hoje muita, né, vou usar aqui uma palavra, de repente, ostentação. Eu acho que a ostentação ela não está ligada ao luxo, sabe? Eu acho que a ostentação, quando a gente trabalha com materiais muito, como que eu posso dizer, glamurosos ou que chamem muita Essas atenção. Portas, né? A maior porta que a gente fez tinha quanto de altura, Rômulo? 7 metros. É mais ou menos isso. Gente, então, para que abrir uma porta de 7 metros? Então, quando a gente trabalha com coisas, né, ou materiais, ou soluções que sejam de
puramente ostentivas, né, de Sim. ostentação, aquilo cai por terra rapidinho. Porque ela é tão glamurosa, ela é tão impactante, que chega um momento que ela se torna trivial. Então, você cansa daquilo e aquilo sai posso de abrir um moda parênteses Claro, aqui? com certeza. Vou usar a frase de um dos nossos clientes, que a gente terminou a casa dele recentemente. Sabe o que ele falou pra gente? Que não dá vontade dele sair da casa dele. Então, acho que o luxo tá ligado a isso, né? Ele ser um refúgio perfeito para aquela família. Exato. Então, desde o projeto, a execução, a concepção de tudo aquilo que planejou para a casa dele, ter sido pensado no quê? No conforto, na segurança, né? E é lógico, é uma bela de uma casa, mas você fala, poxa, eu não tenho vontade de sair de casa, entende? Então, eu acredito que o luxo está muito ligado a isso. Né? Exato, exatamente. E esse é o projeto de sucesso, sabe? Perfeito. Esses dias mesmo, uma cliente mandou uma foto dela com uma taça de champanhe, tirando foto na frente da piscina dela, acho que era um sábado. E ela, ai, como é bom estar aproveitando minha casa de final de semana. Falei, gente, esse é o meu maior presente, é receber esse tipo de foto do cliente, sabe? Ele aproveitando a casa dele, confortável, não querendo sair. É isso que eu espero. É isso. Muito bem, maravilha. Considerações finais, queria que você contasse aí para quem está nos ouvindo como é que faz para te contatar, quais são os próximos projetos que você tem. Quem quer construir a partir de fevereiro já está atrasado, né, Gu? Já está atrasado, então como é que te contata? Vamos lá, nós temos a nossa página no Instagram, porque eu volto a dizer, é muito importante você se identificar com a personalidade, com o estilo do seu arquiteto, né? Não adianta você contratar um arquiteto, não estou falando nem de mim, mas, por exemplo, você gosta do estilo rústico e você procura um arquiteto totalmente minimalista. Eu acho que não... Assim, pode ser que dê certo, mas é um desafio maior. Então, se identifique com o profissional que você vai contratar, né? Mas a respeito aí dos meus contatos, quem quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, eu tenho a minha página de arquitetura, que é gustavoferrari.arquitetura, né, no Instagram. E eu também tomo a frente e assino os projetos do nosso escritório Ferrari Milano, que é @ferrari.milano. Já é chique, gente, até no nome. Né? Ferrari Milano. Tudo italiano. Exato. Então, o meu sócio é Adriano Milano, eu sou Gustavo Ferrari, juntamos os dois, ficou Ferrari Milano. E hoje estamos à frente aí do nosso escritório, oferecendo aí o melhor aos nossos clientes. Muito bom. Rômulo, considerações finais, o que você achou desse papo e Muito bom. Qual que é a importância da sinergia para você que está aí no ramo de construção há anos, né? Eu sou recém-chegada, mas você está há anos. Qual que é a importância dessa parceria e dessa sinergia entre um arquiteto e a construtora? Eu acredito e reforço que esse é um ambiente perfeito. Um bom parceiro de arquitetura e um bom parceiro na execução. O projeto ele corresponde, na minha opinião, a 90% de sucesso de uma obra. Então, procure um bom parceiro. O Gustavão está aqui. E procure também, e com certeza, ele vai querer que tudo que ele projetou seja bem executado. Ou então que transmita aquilo, né? Ou que copie e cole de uma forma assim realista na construção. Então, eu acredito que esse papo aqui foi bem interessante. Um bom arquiteto e uma boa empresa que faça a sua construção. Esse é o segredo para que a sua casa, para que o seu novo lar, o seu novo refúgio perfeito ou o seu próximo investimento, ele tenha sucesso. E Gustavão, obrigado aí por essa aula aqui, Imagina, né? Aula de cultura, de arquitetura, sim, de tendências, de isso moda aí. também, né? Gostei muito, viu, Gustavo? É sempre muito bom ter esse tempo com você. Acredito que é um tempo precioso. Para todo profissional da construção, precisa ter bons parceiros, né? Sim. E todo profissional de construção precisa saber o que está falando também. E a gente vê, a gente ouve, a gente sente muita autoridade nas suas palavras. Obrigado pela sua presença aí, Gustavo. Rômulo, eu que agradeço mais uma vez, você, a Rúbia, não só por esse espaço, mas por essa parceria de sucesso que nós temos aí. Agradeço muito e por terem vocês aí junto comigo, que eu tenho certeza que a gente tem muito a crescer junto ainda. Muito bom. Maravilha. Agradeço também, acho que foi ótimo o nosso papo. Você falou várias coisas aqui que eu vou levar para a vida. Eu gosto muito de aprender as coisas. E uma das coisas que você falou, e eu vou começar a falar isso para os meus clientes quando eles ligarem e ainda não tiver o projeto, você precisa se identificar com o seu arquiteto. Isso aí que você falou para mim é essencial, Gu. Porque
o arquiteto, ele tem que ter um pouco de leitura comportamental. Sim. Ele precisa saber ler o cliente, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então, ele precisa traduzir isso num projeto. Então, se você contrata um projeto onde você não se sente bem com o arquiteto, Exato. nossa, você tem que ir lá, tem que tomar café, tem que ter uma ideia nova, tem que ter liberdade de mandar um WhatsApp para ele. Sim. Aí eu vi tal coisa, eu gostei, aí isso eu quero que tire, porque é uma construção, é uma relação duradoura, né? Sim, sim. Então, obrigada por isso. Imagina, eu que Aprendi agradeço. muito. E nem consegui entrar, pessoal, nos temas que eu realmente gostaria de falar com o Gustavo, que era sobre os modelos de construção, de arquitetura, modelos construtivos, se ele faz, se ele não faz. Eu acho que vai valer aqui um próximo convite. É isso Vamos aí. precisar fazer a parte 2. Vou ficar muito feliz e vai ser um prazer estar aqui de novo. Então, certo. maravilha. Então, já vamos ter essa parte 2 com o Gustavo. Mas, pessoal, o que eu quero deixar para vocês aqui é a importância de você escolher um bom arquiteto para o seu projeto. Se você comprou seu terreno, né? Você tem o sonho da sua casa, o projeto, eu concordo com o Rômulo, ele é 90% da sua obra. Porque um bom projeto, ele vai gerar, inclusive, economia na sua obra. Então, escolha, tenha critérios claros para você escolher quem que vai ser o arquiteto que vai projetar, né? Tirar da mente das ideias e colocar no papel o seu sonho. E depois quem que vai tirar do papel e literalmente construir o seu sonho numa casa. E eu acho que aqui nós temos um excelente parceiro, que é o Gustavo Ferrari, como parceiro da Doma Construtora, para tirar esse seu projeto do papel e a gente construir ele juntos. Tá bom? Maravilha. Tchau, pessoal. Até a próxima.